Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, estamos aqui para mais uma catequese. Vocês que estão aí assistindo podem dizer se o áudio, se o áudio está bom. Porque algumas catequeses que eu gravo, o áudio não fica muito legal, né? Então, para assistir e para ouvir depois fica complicado. Então, vocês que estão aí me escutando, podem dizer se o áudio, eu coloquei até um microfonezinho aqui, para ver se melhora. Me digam se o áudio está legal ou não. Certo, minha gente? Alguém aí que está assistindo pode digitar nos comentários se está dando para escutar. Se o áudio está bom. Pronto. Vamos lá. Então, nós estamos aí, no tempo da política, todo mundo animado, uns preocupados, mas é assim mesmo. Mas vamos tentar aqui acalmar um pouco os ânimos, né? A gente vê aí muita confusão, muita briga. O pessoal não sabe levar as coisas na brincadeira, acabam brigando, discutindo. De fato, tem coisas que nos deixam irritados mesmo. Mas vamos tentar falar de um assunto totalmente diferente para poder acalmar mais os nossos corações. Então vejam bem, eu coloquei como tema dessa catequese Padre Cícero, um mito de batina. Essa palavra é uma palavra que está no auge, né? Os mitos, tem até uma página no Instagram, no Facebook, chamada Mitos de Batina, e inclusive me colocaram também aí nesse grupo, né, dos chamados mitos. Mas na verdade, um mito de batina que nós precisamos conhecer é o Padre Cícero. Ele de fato foi verdadeiramente um mito de batina, porque foi, além de ser um homem conhecido no Brasil e no mundo, ele foi um homem santo, um homem de Deus. Eu sempre admirei a história do Padre Cícero, sempre admirei a sua vida, o seu jeito de ser. E a cada dia que eu estudo a sua história, eu acabo gostando mais, né? Já estive lá em Juazeiro do Norte 3 vezes, pretendo voltar lá todos os anos, né? E vamos conversar um pouco. A vida dele é muito longa, não temos como resumir numa catequese. Seria necessário aqui uma live de 3, 4 horas para explicar tudo direitinho, mas vou aproximar mais o microfone. Tem alguém dizendo que está um pouco baixo, né? Ok. E a vida dele é fantástica, mas não tem como resumir, é muitos detalhes. Eu trouxe aqui alguns livros para que, se alguém se interessar, possam adquirir depois, né? Nós temos esse livro aqui, O Padre Cícero que eu conheci, escrito por Amália Xavier de Almeida. Essa senhora, ela conheceu o Padre Cícero, ela jantava na mesma mesa que o Padre Cícero. Ela conta que o Padre Cícero levava ela lá para o horto e ele tomava a refeição no prato, depois pegava o mesmo prato e passava para ela. Então ela comia no mesmo prato que o Padre Cícero. Então ela escreveu, né, a sua história, Amália Xavier. Nós temos também esse outro livro do Monsenhor Ágio Augusto, Padre Cícero Romão Batista, o maior líder espiritual deste brasileiro. Está até com um preço aqui que eu não tirei ainda, né? Esse livro também muito interessante, né? Nós temos essa cartilha do padre João Carlos Perini, que diz assim: uma excomunhão que não atingiu o Padre Cícero. Nós vamos falar um pouco dessa excomunhão, né? Esse é um folheto muito breve, fácil de ser lido, né? Uma excomunhão que não atingiu o Padre Cícero. Temos esse aqui também do Frei Glauber Pinheiro, Romeiros no Chão Sagrado, que vai falar também dessa dinâmica da Romaria em Juazeiro do Norte. Romeiros no Chão Sagrado. Temos também da irmã Anete, Padre Cícero, Santo dos Pobres, Santos da Igreja. Esse livro foi escrito
logo após a reconciliação do Vaticano com a questão de Juazeiro. Então ele escreve esse livro aqui, Padre Cícero, Santo dos Pobres, Santo da Igreja. Então assim, temos um outro livro, que para mim é o melhor, do Lira Neto, que é Poder, Fé e Guerra no Sertão. Mas infelizmente eu não estou com ele em mãos, uma pessoa me pediu emprestado. É um livro grosso, mas é um dos mais completos a respeito do Padre Cícero, né? O nome do livro é Poder, Fé e Guerra no Sertão. Então, minha gente, vamos tentar entender um pouco a respeito dessa figura tão complexa. Vejam bem, o Padre Cícero, ele nasceu no Crato, Ceará, e ele foi para Fortaleza estudar no Seminário da Prainha. E ficou lá o tempo que foi necessário. Ao concluir os seus estudos, ele retorna para o Crato a fim de celebrar a sua primeira missa. Até então, tudo bem, tudo normal. Ele não imaginava no que a sua vida iria se transformar. Um certo dia, ele foi convidado para celebrar a missa de Natal em um povoado muito pobre chamado Tabuleiro Grande. Hoje é a grande cidade de Juazeiro do Norte, mas naquela época era conhecida como Vila Tabuleiro Grande. Ele foi celebrar a missa de Natal, com certeza montado no lombo de um animal, e ao chegar lá, as pessoas ficaram muito contentes, muito felizes, e pediram que ele voltasse outras vezes para celebrar a Santa Missa. E isso ele fazia. Num certo dia, ele estava descansando numa escola, deitado na rede, e naquele momento, naquele sono que ele estava tirando um cochilo, ele teve um sonho que mais parece uma visão. O Padre Cícero contou que naquele sonho ele via Jesus juntamente com os seus apóstolos na cena da última ceia. Jesus conversava com os seus apóstolos, né, na última ceia, e em um determinado momento, uma multidão de pessoas pobres, maltrapilhas, pessoas sofridas do sertão, adentraram aquela sala onde estava Jesus e os apóstolos, e Jesus olhou para o Padre Cícero e disse: "Você, Cícero, tome conta deles." Então, aí começa a saga do grande patriarca do Nordeste. Ele tem essa visão, esse sonho. Jesus aponta os pobres e aponta para Cícero: "Você, Cícero, tome conta deles." Quando o Padre Cícero desperta, quando ele acorda, ele interpreta aquele sonho como se fosse um pedido de Jesus para que ficasse morando ali no Tabuleiro Grande. E assim acontece. Ele passa a morar naquela vila e começa a catequizar o povo. O Padre Cícero era uma espécie de João Maria Vianney. Da mesma forma que o Santo Curadás fazia na França, né, o Padre Cícero tentava fazer no povoado de Tabuleiro Grande. Então, o que é que ele fazia? Primeira coisa, ele acabou com os sambas, né? O pessoal gostava de fazer samba, aqueles folgueiros, ele mandou que acabasse. E as pessoas obedeciam o padre porque ele já tinha uma fama de santidade, ele já tinha ele já exalava, né, uma vida com Deus, uma vida de oração. As pessoas obedeciam a ele. Ele começou a acabar também com a bebida, a cachaça, acabava com as curtições, né, daquela época. E o Padre Cícero convidava todo mundo para fazer penitência, oração, aquelas coisas, né, que um padre deve fazer. Insistia na questão da confissão, catequizava as pessoas. Quando foi uma sexta-feira da Quaresma, ele reuniu um grupo de pessoas, homens e mulheres, para fazer uma vigília em honra do Sagrado Coração de Jesus. Naquela vigília, acontece um fato extraordinário que foi todo o calvário do Padre Cícero, né? Eu acho que se ele soubesse no que iria resultar, ele teria acabado com aquilo no primeiro dia. Porque aquele fenômeno daquele dia se tornou um verdadeiro calvário que aquela cruz ele carregou a vida inteira.
O padre Cícero, ele reuniu as pessoas para rezar, ficaram a noite inteira em oração. Quando foi ali por volta de 5 horas da manhã, ele chamou as pessoas que se confessaram para dar a comunhão. E as pessoas, né, ficaram ajoelhadas, como era o costume, ajoelhadas e ele começou a distribuir a Sagrada Eucaristia. Num determinado momento, a beata Maria de Araújo, beata porque naquela época todas as mulheres da igreja eram chamadas de beatas, né? A beata Maria de Araújo recebeu a Eucaristia e entrou em êxtase. Quando as pessoas que estavam ao lado dela perceberam, estava escorrendo sangue da sua boca. Ela abriu a boca e quando o padre Cícero viu, a partícula tinha se transformado em sangue. Eu tenho aqui, né, eu adquiri esse ano lá em Juazeiro, essa escultura de madeira muito bonita, né? Eu tenho várias imagens do padre Cícero aqui na minha casa. Tem uma ali que ele está com um chapéu, essa aqui é a maior que ele está abençoando, tem uma que ele está ajoelhado, tem outra que ele está sentado, né? É o padre Cícero em várias posições, em vários momentos. Mas essa aqui é uma das que eu mais gosto, que é uma escultura feita de madeira, que é o padre Cícero dando a comunhão à beata Maria de Araújo. Ou seja, é a cena daquele milagre, né? Vamos chamar de milagre. A igreja ainda não reconheceu, provavelmente não vai reconhecer, mas vamos dizer como é conhecido, né? O milagre da hóstia. Ele deu a comunhão à beata Maria. Era uma mulher pobre, negra, né? Uma jovem negra, e a hóstia se transformou, né? em um líquido avermelhado que logo foi visto como um milagre. Foi o sangue de Jesus. Né? Uma hóstia se transformou em sangue, é o sangue de Jesus. Meus irmãos, a notícia se espalhou. Se espalhou e vocês sabem como é as coisas, né? Se hoje nós temos o WhatsApp, as coisas se espalham, né? Num piscar de olhos. Mas naquele tempo não existia televisão, não existia o rádio, não existia, só existia o jornal. Mas nem todo mundo sabia ler, nem todo mundo tinha acesso ao jornal. E aquela história do milagre se espalhou pelo sertão. A cena se repetiu algumas vezes. O padre Cícero dava a comunhão, a beata entrava em êxtase e a hóstia se transformava em sangue. Quando foi no mês de julho, um padre chamado Padre Monteiro trouxe do Crato, que é uma cidade bem próxima a Juazeiro, trouxe do Crato uma romaria de 3.000 pessoas. Aí vocês imaginem, 3.000 pessoas vieram em procissão até Juazeiro do Norte para ver, né, o milagre da hóstia. Quando acontecia o fenômeno, o padre Cícero, ele pegava um sanguíneo, que é o pano que o padre usa para enxugar o cálice, pegava um sanguíneo ou um corporal, que também é um tecido litúrgico, e recolhia aquele sangue e guardava. Já existia uma urna onde ele colocava, né, aqueles panos. Mas assim, até então era uma coisa restrita, era uma coisa escondida. Nesse dia, o padre Monteiro, com 3.000 pessoas, ele celebra a missa em Juazeiro, depois pega um dos tecidos manchados com aquele sangue, com aquele líquido vermelho, e levanta diante do povo. Eis o sangue de Jesus que apareceu. E aí você imagina a comoção. Gente chorando, gente desmaiando, e aquilo virou uma febre no Nordeste do Brasil. Pessoas de muitos lugares começaram a ir a Juazeiro em romaria para conhecer o Padre Santo que estava fazendo milagres. Meus irmãos, a coisa não para por aí. A notícia, claro, ela chega aos ouvidos do bispo de Fortaleza, Dom Joaquim. Quando o bispo descobre, como ele sabe dessa história, ele fica, né, atento, inquieto. Afinal de contas, um milagre desse nível é uma coisa que precisa ser averiguada.
E ele escreve uma carta para o padre Cícero pedindo explicações. O padre Cícero responde ao bispo, dizendo ao bispo, pedindo perdão porque ele demorou para comunicar, ele deveria ter comunicado logo no início, mas ele ficou com receio, ele quis abafar, né, o fenômeno, ele não quis que tomasse aquela proporção, mas por causa daquela romaria organizada pelo padre Monteiro, a notícia se espalhou e ele acabou perdendo o controle. Meus irmãos, aí começa todo o martírio. Primeiro se cria uma comissão para estudar o fenômeno e o bispo envia, se não me engano aqui agora, foi o padre Clicério e o padre Antônio para averiguar aquele milagre. Então, naquela comissão, estava presente também o doutor Madeira, que era um médico muito conhecido, muito famoso naquela região do Ceará. Estava presente o doutor Madeira, estava presente 2 sacerdotes e outras pessoas também compondo a comissão. Deram a comunhão à beata, novamente a hóstia se transforma em sangue. Deram a ela água para gargarejar, né? Examinaram os dentes, examinaram a língua, examinaram a gengiva, para saber se saía algum sangramento, nada. A mulher é completamente normal. Mas quando se colocava a hóstia se transformava em sangue. Os padres da primeira comissão escreveram um documento e enviaram para o bispo dizendo: o que está acontecendo aqui é um milagre. Meus irmãos, a história era para acabar aí. Se a comissão atestou que foi um milagre, mas o bispo não aceitou. E eu vou explicar para vocês agora o porquê. Naquela época, final do século XIX, a igreja no Brasil passava por um processo de romanização. O Vaticano estava insistindo, né, na romanização da igreja. E naquela época, a igreja estava muito fechada para esses fenômenos miraculosos. Era uma época onde o racionalismo, né, estava crescendo, a questão de ter uma prova concreta do milagre, de não acreditar em tudo. Então a igreja estava com muito medo desses fenômenos sobrenaturais. E, claro, não aceitaram, o bispo não aceitou o parecer daquela comissão. Ele sendo bispo, ele não poderia ir contra as ordens de Roma. Imaginem vocês, a igreja passando por um processo de arrumação, e aí vem uma beata, pobre, negra, lá do sul do Ceará, não é? Dizendo que estava recebendo Jesus e a hóstia se transformando em sangue. Ia ser uma confusão danada. O bispo quis, então, acabar com essa história. Organizou outra comissão, né? E trouxe a beata para uma casa de freiras no Crato. E dessa vez a comissão foi um pouco cruel. O que é que eles fizeram? O padre, ele colocou a hóstia na boca da beata e obrigou que ela ficasse com a boca aberta durante 15 minutos. Mais ou menos 15 minutos. Aí você imagina uma pessoa com a boca aberta durante 15 minutos sem poder, né, respirar direito, sem poder fechar a boca. Passou os 15 minutos e a hóstia permaneceu da mesma maneira. Quando o padre mandou que ela fechasse a boca, a beata disse, porque ela afirmava que tinha também visões de Jesus, né? E ela afirmou a seguinte frase: Jesus manda dizer que a hóstia não se transformou em sangue porque o padre da comissão não está em estado de graça. Pronto, né? Começou todo um processo de sofrimento na vida daquela mulher. Quando ela abriu a boca para dizer que aquele padre, que a hóstia não se transformou em sangue porque o padre não estava em estado de graça, aí você imagina, ela recebeu 12 bolos de palmatória.
padre deu nela 12 bolos de palmatória. Hoje a gente pode achar assim uma coisa estranha, mas naquela época existia, né? A beata foi muito castigada, severamente castigada, perdeu o contato com, com as pessoas, foi proibida de ter contato com as pessoas. Os panos com o sangue da hóstia foi levado para o crato, escondido no sacrário. Depois dessa caixa com os panos desapareceu, foi roubada e depois ninguém mais soube do paradeiro. O padre Cícero também não sabia. Acusaram um ex-seminarista da época chamado José Marrocos, foi ele que tinha roubado o pano com as manchas de sangue. Resultado, o padre Cícero ele recebeu, né, uma carta do bispo dizendo, olha, você precisa negar todos, atenção, todos os milagres que estão acontecendo no povoado. Suba, né? Suba no palco. Eu vou parar um pouco aqui, porque tem algumas pessoas aqui na catequese, eu estou vendo, colocando assunto de política. Pessoas do PT, né? Estou vendo aqui uma senhora chamada Rita de Cássia Silva Neves, e parece que tem outras pessoas também, que estão com comentário de política. Eu peço a vocês que ignorem, né? Ignorem qualquer tipo de comentário. Nós estamos falando de outras coisas, estamos falando de coisas divinas, coisas de Deus. Não vamos misturar o assunto, sério. E quando terminar a catequese, eu irei bloquear, certo? Essas pessoas que estão procurando confusão. Porque assim, nós precisamos respeitar a opinião dos outros. Se alguém vota em X candidato ou candidato Y, eu tenho a obrigação de respeitar eu posso não concordar, mas eu tenho que respeitar. Porém, existem pessoas fanáticas que ficam agredindo os outros, né? Publicamente. Então, essas pessoas que estão aí na catequese procurando o inferno, procurando atrapalhar, tirar a nossa paz, então, podem ficar tranquilos, não respondam, deixem eles falarem à vontade, depois eu irei bloquear um por um, porque isso é falta de respeito. Quer fazer bagunça? Faça no seu perfil, faça na sua página, na minha página não. Né? Aqui eu quero respeito, porque eu respeito todo mundo. Então, minha gente, vamos continuar. Imaginem o sofrimento para o padre Cícero. Ele conhecia a Beata Maria de Araújo, ele sabia que aquela mulher não seria capaz de uma fraude. Ela não tinha nem capacidade, né, mental para fazer uma coisa como essa. Ela não tinha. O padre Cícero também, quem lê os seus escritos sabe, ele tinha a consciência limpa de que ele não fez nenhum truque, de que ele não organizou nenhuma fraude, não fez nenhum milagre falso para chamar a atenção. Então vocês imaginem, para ele como foi difícil subir no púlpito e pregar em alto e em bom som que tudo aquilo não era verdade. Mas depois ele escreve, né? Ele escreveu em uma carta o seguinte, eu obedeci o bispo, porque eu devo obediência aos meus superiores, mas eu não posso, a minha consciência não pode negar aquilo que eu vi com meus próprios olhos. Então, ele é sincero. Em obediência ao bispo, ele nega os fenômenos, mas ele diz, a minha consciência, né, na minha consciência, eu não posso duvidar nem negar aquilo que eu vi. E aí você me pergunta, padre, será mesmo que aquela beata, né, ao receber a hóstia, aquele sangue era de fato milagroso? Eu não posso afirmar isso. A igreja não chegou a uma conclusão, não serei eu, né, o caçador de milagres, para bater o carimbo e dizer foi milagre, foi. Eu não posso fazer isso. Agora eu posso também dizer, né? Eu posso dizer, ela não teve culpa. De acordo com as pesquisas, nem ela, nem o padre Cícero foram culpados. Sim, mas o que foi aquele sangue? Nós não sabemos. Né? Nós só temos uma convicção, o fato aconteceu. O fato aconteceu. O padre Cícero dava a comunhão e aquela hóstia se transformava em sangue. Se aquele sangue era o sangue de Jesus, se aquele sangue era milagroso, nós não podemos afirmar nada. Nós só temos o fato, né? Só temos o fato. Meus irmãos,
Só que a história também não para por aí. Porque o povo de Deus, não é? O povo continuou acreditando no milagre. A igreja pediu, não é? O bispo pediu que o padre Cícero negasse, ele obedeceu, como um bom sacerdote, como um homem santo, mas o povo continuou acreditando. O povo continuou fazendo romaria, o povo continuou visitando o padre Cícero, e isso continuou incomodando a igreja, incomodando o bispo. E aí vem a suspensão. O padre Cícero, ele é suspenso de ordem. Ele não podia mais celebrar a missa, não podia realizar nenhum sacramento, ele só podia atender uma confissão em perigo de morte. Se tivesse alguém morrendo e não tivesse um padre, ele poderia ir atender aquela pessoa. Mas fora isso, não podia fazer mais nada. Então, foi uma cruz muito pesada que o padre Cícero carregou na sua vida. Porém, ele vai a Roma. Ele vai a Roma e ele vai pedir pessoalmente ao Papa Leão XIII que possa revogar aquela situação. Ele vai a Roma, faz uma viagem de navio e lá ele escreve para sua mãe, Dona Quinô. Na carta que ele escreve para sua mãe, ele diz assim: minha mãe, né, estive aqui na Escada Santa, rezei pela senhora, estou levando para a senhora um texto abençoado pelo Papa, porque de fato ele se encontrou pessoalmente com o Papa Leão XIII. Estou levando para a senhora um texto e, minha mãe, quando eu voltar, né, eu quero me afastar de tudo e de todos. Porque se antes eu não queria as coisas do mundo, agora quero muito menos. Então vejam, né, como o padre Cícero ele era sincero, ele era honesto no seu pensamento. Ele disse, olha, o sofrimento é tão grande que se eu não queria as coisas do mundo antes, agora eu quero muito menos. Eu quero me isolar, eu quero me afastar das coisas desse mundo. Mas Deus não queria que ele se afastasse. O Papa Leão XIII devolve a ele a faculdade das ordens, ele volta a celebrar a Santa Missa. Celebrou em Roma, em diversas capelas, em diversos altares, feliz da vida. Quando voltou para o Brasil, o bispo não aceita essa decisão e diz a ele, olha, Padre Cícero, você pode celebrar a missa, mas não pode celebrar em Juazeiro. Se você quer celebrar, você celebra em outros lugares, mas em Juazeiro não, porque temos que acabar com o fanatismo, temos que acabar com esse negócio de romaria. Né? Padre Cícero obedece e começa a celebrar em capelas distantes. Só que o povo, vocês sabem como é o povo, né? Quando o povo quer uma coisa, não tem quem acabe. O padre Cícero ia montado no jegue e ia atrás em uma procissão de romeiros. Participavam da missa com ele lá naquela capelinha distante e voltavam em procissão para Juazeiro. A coisa não para por aí. O tempo passa, né, e o padre Cícero novamente é suspenso de ordem. Não pode mais celebrar absolutamente nada. E nessa época, meus irmãos, morreu a beata Maria de Araújo. A beata, ao morrer, é sepultada na Capela do Socorro. Só que, tempos depois, o túmulo da beata foi violado. Nós não sabemos até hoje quem foi que deu aquela ordem. Violaram o túmulo da beata, roubaram o corpo e até hoje nós não sabemos onde o corpo dela está sepultado. Então, a beata desapareceu da história, o seu corpo nós não sabemos onde está, os panos manchados de sangue foram achados e depois queimados, foram todos queimados. Então, assim, as provas da história, as provas da época, todas elas foram desaparecendo. Né? Por incrível que pareça, chegou naquela época, né, lá em Juazeiro, um médico baiano, Dr. Floro Bartolomeu. Então, imagine, né? Eu sou baiano e na história do Padre Cícero, um conterrâneo meu vai também entrar, mas ele não vai trazer muitas coisas boas, né? Ele teve seu lado bom, que foi a emancipação de Juazeiro, a questão política, o desenvolvimento do povoado, da cidade, né? Mas também trouxe muito sofrimento para o padre. Por quê? O doutor Floro Bartolomeu, ele era um homem, de certa forma, ganancioso.
E o interesse dele não era religioso. Ele se tornou amigo do padre Cícero, né? Mas ao mesmo tempo ele foi criando asas e começou a dominar o povoado, a comandar politicamente. Chegou num determinado momento que ele organizou a emancipação de Juazeiro. Só que a prefeitura do Crato, né, não queria aceitar. Né? Os governadores do Crato, né, os políticos do Crato, disseram, não, Juazeiro é quem mais paga impostos para o nosso município. E aí deram um prazo, olha, nós vamos pagar impostos ao Crato até tal dia. A partir daquele dia nós não vamos pagar mais. E assim foi feito. Aconteceu a chamada Revolução. O Dr. Floro organizou a Revolução para emancipar Juazeiro e, infelizmente, toda a culpa caía nas costas do padre Cícero. Os soldados foram até o Crato, até os romeiros armados também foram até o Crato, né, fizeram lá uma revolução, uma manifestação, e o padre Cícero, sem poder fazer nada, ele dizia, olha, já que vocês querem fazer isso, eu só quero pedir uma coisa a vocês. Não matem ninguém, não bebam cachaça, não desonrem as moças e nem ocupem a estrada do seminário. Então foram 4 pedidos feitos pelo padre Cícero. Um homem íntegro, né? Um homem da paz. Já que vocês querem fazer essa manifestação para emancipar Juazeiro, então não se esqueçam disso. Vocês não podem vocês não podem matar nem roubar, né? Porque vocês são romeiros de Nossa Senhora. Vocês não podem desonrar as moças. Vocês não podem ocupar a estrada do seminário, porque quando o povo do Crato descobriu, né, essa manifestação, o povo da igreja, os padres, os seminaristas, todos foram se esconder no seminário. Então o padre se dizia, olha, deixa a estrada do seminário livre, para que todo mundo possa se refugiar lá. Aconteceu a emancipação de Juazeiro. Mas depois, o doutor Floro Bartolomeu, olha minha gente, se eu estiver aqui errando a questão do cronograma, me desculpem porque a história é muito complexa. Eu estou tentando aqui lembrar de algumas coisas. O doutor Floro Bartolomeu, ele também se envolveu, né, na questão do governo do Ceará. Logo na época da coluna Prestes, né, ele também se envolveu com a coluna Prestes, mandou chamar Lampião, e aqui Lampião entra na história. Vejam que tudo cai nas costas do padre Cícero. Mas o padre Cícero não tinha culpa de nada. Ele chama Lampião até Juazeiro, escreve uma carta em nome do padre Cícero, pedindo a Lampião que fosse a Juazeiro para ajudar a combater a coluna Prestes. Resultado, Lampião, ele era um homem sanguinário, como nós sabemos, um revolucionário, mas ao mesmo tempo ele respeitava o padre Cícero, ele tinha fé no padre Cícero. E ele tinha no coração um desejo de conhecer aquele padre. Ele queria, de toda forma, conhecer padre Cícero. E quando recebe uma carta em nome do padre, a primeira coisa que ele faz é ir para o Ceará. Quando o padre Cícero descobre que Lampião está a caminho, ele bota a mão na cabeça e diz, meu Deus, o que será de mim agora? Eu já sou suspenso de ordem por causa do milagre. Eu já sou acusado de provocar uma revolução no Crato. E agora Lampião vem ao meu encontro, eu estou perdido. Quando o Lampião chega, o povo faz uma festa, né? Lampião chegou. O padre Cícero não fala nada, ele fica quieto, fica na sua. Mas Lampião queria, porque queria conhecê-lo. Diz a história que Lampião passou a noite numa casa e durante todo aquele dia ele ficava jogando doces para as crianças. As crianças faziam festa na frente da casa e Lampião ficava pela janela jogando doces. Não deu nenhum tiro, não houve nenhuma batalha, ele não matou ninguém. Né? Em respeito ao padre Cícero, ele estava ali como um peregrino. Chegou o dia que ele se encontrou com o padre. Ele deitou as armas, se ajoelhou diante do padre Cícero, pediu a bênção, e o padre Cícero deu a ele alguns conselhos. Depois deu a ele um rosário. O padre Cícero tinha o costume de dar a todo mundo um rosário de contas brancas e azuis. As contas da Ave Maria branca e a conta do Pai Nosso na cor azul. Era o rosário da Mãe das Dores. E ele disse ao Lampião, disse, olha, leve esse rosário com você, mas não bote no pescoço. Só coloque no pescoço quando você abandonar
a vida do cangaço. Quando abandonar essa vida de bandido, né? Porque Lampião era conhecido como bandido. Então, quando você abandonar essa vida, quando você parar de roubar, de estuprar, de matar, aí você coloca o rosário no pescoço. Então, ele deu um monte de conselhos e Lampião, né, voltou para a sua vida. Outro fato também na história do padre Cícero é que ele ficou também uma vez hospedado em Salgueiro, Pernambuco. Ele, como ficou suspenso de ordem, ele viajou para Salgueiro para que as pessoas ficassem mais calmas, porque estava todo mundo à flor da pele, né? As pessoas questionavam o bispo, as pessoas brigavam, como é que pode fazer isso com meu padrinho não merece, meu padrinho não tem culpa. Então ele se afasta um pouco para acalmar os ânimos, vai para Salgueiro, Pernambuco. Chegando lá, e aí entra os maldosos, né? As línguas maldosas. As pessoas começam a dizer que Padre Cícero estava também organizando uma revolução em Salgueiro. A notícia chega aos ouvidos do bispo e o bispo manda uma carta para o padre de Salgueiro dizendo ao padre Cícero que saia de lá. E aí o padre responde ao bispo, diz, olha, o padre Cícero está aqui, ele não está celebrando, ele não está desrespeitando a autoridade diocesana, ele não está fazendo nenhuma revolução, não está promovendo nenhum fanatismo. Então ele tomou a defesa. Ele viu que o padre Cícero era simplesmente um homem que estava parado no seu canto, né? Descansando. Então o padre toma a defesa, o padre diz, não, ele está aqui, eu estou acompanhando a estadia dele e sei que ele não é capaz de fazer absolutamente nada. É um homem de Deus, é um homem da paz, é um homem do bem. Depois o padre Cícero volta para Juazeiro. E aí, meus irmãos, a notícia de que padre Cícero era um revolucionário, era um desordeiro, era um arruaceiro, chegaram aos ouvidos de Roma. E de lá vinha o decreto de excomunhão do padre Cícero. Vejam que é o calvário de uma pessoa, né? O sofrimento de uma pessoa. O padre Cícero recebe essa carta, ou melhor, enviam essa carta ao padre Cícero, mas um padre amigo dele, quando lê a carta, ele não entrega. Então, o padre Cícero continuou recebendo a comunhão, ele não celebrava a missa, mas ele ia para a missa e ficava ajoelhado aos pés do altar. Outro sacerdote celebrava, ele ajoelhado, sem nada dizer, recebia a comunhão e voltava para casa. Mas a carta de excomunhão não chegou às mãos do padre Cícero. Ele continuou a vida dele, né, na sua simplicidade, na sua humildade, cuidando dos pobres, cuidando das pessoas carentes. Enquanto isso, os seus amigos tentavam revogar a excomunhão. E, de fato, a excomunhão foi revogada. Então, a excomunhão ela veio de Roma por causa de uma calúnia, por causa de uma acusação falsa, mas a carta não chegou ao padre Cícero, ou seja, a excomunhão não atingiu o padre Cícero, porque ele não sabia, ele não tinha conhecimento daquilo, ele ficou, né, sem saber de toda a situação. Depois a excomunhão foi revogada e o padre Cícero continuou sem saber. Com certeza ele foi para o túmulo sem saber que um dia foi excomungado pela igreja. Meus irmãos, a história tem outros detalhes, né? Detalhes curiosos. Como eu falei, seria uma catequese muito longa para poder explicar tudo a respeito do padre Cícero, mas só para que vocês tenham noção. Era um homem de Deus, era um homem santo. Aconteceu esse fenômeno na vida dele sem ele ter culpa, né? Até hoje nós não sabemos se aquilo foi um fenômeno paranormal, se foi sobrenatural, se foi um milagre, ninguém sabe. O fenômeno aconteceu, ele passou a vida inteira sofrendo por causa daquilo, recebeu diversas punições da igreja, mas a beleza está aqui agora, no que eu vou lhe dizer. O padre Cícero, com a sua fama, com o seu carisma e com a multidão de romeiros que acompanhavam a sua vida, ele poderia criar a maior seita religiosa do Brasil. Ele poderia criar uma nova igreja. Ele poderia se revoltar, até porque ele era um inocente.
uma pessoa acusada injustamente é um sofrimento muito grande. Então, ele poderia se revoltar, ele poderia criar uma religião, teria muitos seguidores, mas ele não fez isso. Ele nunca levantou a voz para falar do bispo, ele nunca levantou a voz para falar do Papa, ele nunca levantou a voz para falar mal da igreja. Pelo contrário, ele dizia assim: a minha defesa virá da mesma igreja que hoje me condena. Uma profecia. Né? Um dia eu serei defendido pela igreja que hoje me condena. E quando alguém abria a boca para falar mal do bispo, ou para falar mal da igreja, ele dizia: não fale isso. Fique calado. Fique calado. Quando alguém perguntava: Padre Cícero, o milagre foi verdade? Ele dizia: a igreja não quer que se fale sobre isso. Então, ele não dizia nem que era verdade, não dizia que era mentira, mas simplesmente respondia: a igreja não quer que fale sobre isso. E calava a boca. Mas as pessoas da época diziam que quando perguntavam a ele sobre o milagre e ele dava essa resposta, ele poderia estar feliz, mas o semblante dele ficava triste, né? Porque ele se lembrava, né, do passado, se lembrava daquelas coisas que aconteceram lá atrás. Então ele ficava triste, mas não podia dizer nada, em obediência. Foi um homem obediente até a morte. Padre Cícero foi obediente até a morte. Ele nunca levantou a voz para falar mal da igreja, mesmo sabendo que ele não tinha culpa de nada. Nós temos também um fenômeno, um fato interessante, né? E aqui também olha a perseguição mais uma vez. A diocese fez um decreto. Se alguém dissesse que o milagre da hóstia era verdadeiro, não poderia receber a absolvição. Ou seja, ia se confessar e os padres perguntavam: você acredita no milagre da hóstia? Você acredita no milagre do sangue? Se a pessoa dissesse acredito, voltava para casa sem ser absolvido. Então isso é muito duro, isso é muito triste. Os romeiros também acabavam negando o milagre para poder receber a absolvição. Temos também a questão das medalhas, né? Uma pessoa, nós não sabemos quem foi, com certeza um comerciante, começou a fazer medalhinhas. De um lado era o rosto do Padre Cícero, do outro lado o rosto de Nossa Senhora das Dores. E os romeiros usavam aquela medalha no pescoço como um sinal de proteção. O Padre Cícero não podia fazer nada. O povo estava comprando, né, a medalha. Como é que ele não podia fazer nada? E aí aconteceu um fato de que uma mulher estava doente, acamada, já à beira da morte, mas tinha a medalha no pescoço. E chamaram um padre para confessar. O padre foi. Chegou lá, o padre atendeu a confissão e disse: olha, para lhe absolver, me entregue a medalha do Padre Cícero. E a criatura não entregou. Ela disse: eu não entrego. Se quiser me absolver, me absolva, mas a medalha eu não vou entregar. A medalha do meu padrinho, não. O padre foi embora, não deu a absolvição. Quando o Padre Cícero soube disso, ele correu, já que ele podia atender uma pessoa na beira da morte, ele correu até a casa da criatura, obrigou que ela devolvesse a medalha, e aí já sabe, né? É o meu padrinho que está pedindo, eu obedeço. Pediu a medalha, ela entregou e o Padre Cícero absolveu, logo depois ela morreu. Então, minha gente, outra coisa, por que ele é chamado de Padim Padre Cícero? Porque quando ele perdeu a sua... ele não podia celebrar mais a missa, perdeu a sua faculdade, né, de celebrar os sacramentos, foi suspenso de ordem, já que ele não poderia batizar, então ele seria o padrinho. Então todas as pessoas que levavam seus filhos para batizar, o Padre Cícero era o padrinho. Então ficou essa: meu padrinho, Padre Cícero, é o meu padrinho. Se ele não pode batizar meu filho, ele é o meu padrinho. E daí também aconteceu outro fato interessante, que a igreja proibia as crianças de serem batizadas com o nome de Cícero. Se a família chegasse, olha, o que é uma perseguição, minha gente. Hoje nós vemos aí pessoas reclamando porque sofreu uma calúnia, isso e aquilo, uma besteirinha de nada. Olha o que é uma perseguição.
Se uma criança chegasse na pia batismal, o padre perguntasse: que nome você escolheu para seu filho? E os pais respondessem Cícero ou Cícera, não era batizado. A criança voltava para casa sem receber o batismo. Então o padre Cícero era visto como um inimigo. Certa vez perguntaram a ele: Padre Cícero, porque as pessoas chamavam ele de santo, né? Meu padrinho é um santo, ele em vida já era chamado de santo. E aí uma pessoa perguntou a ele: Padre Cícero, por que você deixa as pessoas lhe chamarem de santo? E ele, no seu bom humor, responde: porque eu já tenho muita gente me chamando de demônio. De fato, ele era chamado de Satanás, era chamado de anticristo, chamado de falso profeta. Então ele responde, né? É, as pessoas me chamam de santo porque já tem muita gente me chamando de diabo. Então, era dividido. Né? Aqueles que gostavam, que detestavam e aqueles que amavam o padre Cícero. Outros fenômenos também, né, que aconteceram interessantes, mas infelizmente não tem como falar aqui. Talvez eu faça outra catequese, né, mas é impossível falar aqui de tudo. Quando o padre Cícero estava à beira da morte, aconteceram também algumas coisas curiosas. Ele já sabia que o túmulo da Beata tinha sido violado e o corpo dela desapareceu. Então ele escreveu um documento, né, registrou em cartório, dizendo que queria ser sepultado numa cova bem funda e que era proibido qualquer violação. Não poderia ser violado de maneira alguma. Ele se preservou, né? Então, quando o padre Cícero morreu, foi no dia 20 de julho de 1934. E aí vocês imaginam, né? Foi uma grande comoção em Juazeiro, no Nordeste inteiro. Romeiros de todo o Nordeste foram para Juazeiro se despedir do padre Cícero. O corpo dele foi colocado num caixão, assim, quase em pé, na janela da casa, porque não tinha como o povo entrar. Então o povo via o padre Cícero da janela. E um dos padres, né, que estavam presentes lá naquele momento do velório, o padre dizia o seguinte: vejam que sempre tem pessoas do bem ao lado da verdade. Enquanto tem muita gente do lado da mentira, tem também pessoas ao lado da verdade. E um padre, ele dizia para os romeiros: olha, quem tiver objeto de devoção pode tocar no corpo dele, que esse homem é um homem santo. Então as pessoas pegavam seus chapéus, seus terços, né, e tocavam no corpo do padre Cícero, já que o padre disse, então todo mundo vamos tocar, né, vamos levar essa lembrança, essa relíquia de recordação. Era tanta gente naquele Juazeiro que o corpo não foi levado na mão, assim, segurando na alça do caixão. Pelo contrário, era uma multidão, era um mar de gente. O caixão ele foi deslizando por cima da mão das pessoas. Então, você imagina, aquela multidão, o corpo, o caixão passando por cima das pessoas e todo mundo passando assim de mão em mão, da casa do padre Cícero até chegar na capela do Socorro, onde ele foi sepultado e está lá até hoje, recebendo milhões e milhões de pessoas por ano. Milhões de pessoas por ano visitam o padre Cícero. Meus irmãos, quando o padre Cícero morreu, a igreja pensava que tudo aquilo iria acabar. Iria acabar a romaria, iriam acabar as peregrinações. Resultado, a romaria não acabou. A cada dia ela cresce mais e mais. O povo, né, tem um amor muito grande ao padre Cícero, uma devoção muito bela, muito grande ao padre Cícero. E assim, na década de 50, o bispo pediu aos franciscanos, à ordem dos franciscanos, que construíssem em Juazeiro um grande santuário para São Francisco de Assis. Qual era o objetivo? Construir um santuário para São Francisco. Os romeiros iriam criar devoção com São Francisco e esquecer do padre Cícero. Então, foi instalado. E quem vai em Juazeiro sabe, a igreja de São Francisco ela é belíssima. A igreja dos Capuchinhos é uma igreja maravilhosa.
igreja imensa, né? Uma cúpula, tem uma, né? Um muro assim que cerca a igreja chamado Passeio das Almas, onde os romeiros passam, fazem uma, um passeio assim por cima daquele muro, daquelas arcadas. Mas o que foi que aconteceu? Vejam como, quando Deus quer uma coisa, ninguém pode impedir. Os romeiros iam para Juazeiro, eles passam no Santuário de São Francisco, dão 3 voltas em redor da imagem de São Francisco e descem para ver o Padim Cícero. Então, assim, não adiantou. Fizeram a igreja de São Francisco para tirar a devoção do Padre Cícero, para acabar com as romarias do Padre Cícero, mas o povo não. Quando uma coisa está no coração do povo, dificilmente se tira. O povo ia para Juazeiro, visitava São Francisco e descia para a casa da Mãe das Dores, a casa de Nossa das Dores, que é a matriz, a padroeira da cidade do Juazeiro, a quem o Padre Cícero tinha grande consideração, grande devoção. Então, em Juazeiro, nós temos um lugar de muita fé. As pessoas têm uma devoção muito grande a Nossa Senhora das Dores. Você vai encontrar na rua muitas pessoas usando o rosário de Nossa Senhora no pescoço. Inclusive, aquele poeta muito famoso, muito conhecido, até porque está na Globo, né? O Braulio Bessa. Eu acho que o nome dele é esse. Se não me engano, o nome dele é esse Braulio Bessa. Ele é um amante da cultura nordestina, é um defensor da região nordestina. Então, ele anda sempre com o rosário do Padre Cícero no pescoço. Então, as pessoas têm devoção a Nossa Senhora. As pessoas fazem jejum dia de sexta-feira. É uma cidade movida pela fé. E tem uma devoção muito grande ao Sagrado Coração de Jesus. Todas as pessoas em Juazeiro, né, quando vão se casar, antes de entrar na casa, consagra aquela casa ao coração de Jesus. Colocam a imagem, o quadro, a imagem, e todo ano eles fazem a renovação. Então, por exemplo, se eu moro na rua X, então, o dia 15 de outubro, digamos assim, o dia 15 de outubro foi o dia que minha casa foi consagrada ao coração de Jesus. Então, naquele dia 15 de outubro, todo ano, eu faço a renovação e todo mundo do bairro vai para a minha casa para rezar. Então, eles fazem a oração, depois reparte com o povo biscoito, suco, café, né, o que quiserem dar. Então, existe essa cultura em todas as casas dos católicos de Juazeiro, existe uma devoção muito grande a Nossa Senhora das Dores e ao Sagrado Coração de Jesus. Outra coisa interessante, Padre Cícero está em todo lugar. Se eu chego em Juazeiro, Padre Cícero está nos postos de gasolina, Padre Cícero está no supermercado, está no shopping, está na farmácia, está na loja de roupas, está na bomboniere, está na confeitaria, está no restaurante. Em qualquer lugar de Juazeiro que você entrar, você pode não encontrar o que você procura, mas você vai encontrar ou um quadro ou uma estátua do Padre Cícero. Até na delegacia, minha gente. Você entra assim numa rua, você vê lá, Delegacia de Juazeiro, Complexo Policial. Na porta da delegacia está Padre Cícero. Você vai num posto de gasolina, Padre Cícero está lá. Outra coisa curiosa, eu estava na última vez que eu fiquei hospedado na casa paroquial, né? E aqui eu quero agradecer de coração aos padres de Juazeiro. Padres muito acolhedores. O Padre Cícero José, que é o pároco, até o pároco de Juazeiro chama Cícero, né? O Padre Cícero José, o Padre Paulo, né? O Padre Toninho e tantos outros sacerdotes lá de Juazeiro que nos acolhem com muita alegria. Eu fiquei hospedado na casa paroquial e fui numa padaria que fica assim bem em frente. Fui tomar um café, eram umas 4 horas da tarde, fui lá tomar um café na padaria e eu vi que tinha Wi-Fi, né, na padaria, olha o vício. E aí eu perguntei ao rapaz que atendia, qual é a senha do Wi-Fi? Ele deu aquele sorriso, levantou as mãos e disse, qual é que pode ser? Padre Cícero. Então, a gente percebe o amor das pessoas. É um amor muito grande. Para eles, Padre Cícero é mais do que um santo. Padre Cícero é um protetor, é um pai, é um defensor de Juazeiro. Ele é chamado de patriarca.
Se você quer ser escorraçado de Juazeiro, abre a boca para falar mal do Padre Cícero. Lá ninguém pode falar contra o Padre Cícero, porque é 99% contra 1. Até os protestantes respeitam o Padre Cícero. Por incrível que pareça, em Juazeiro, os protestantes, grande parte, sempre tem os ousados, né, que batem de frente. Mas boa parte dos protestantes respeitam o Padre Cícero, minha gente. É uma devoção que você não consegue, assim, calcular. Não consegue. Então, o Padre Cícero, ele está em todos os lugares. Todos. Outra coisa interessante é como eles se relacionam, né? Padre Cícero, eles chamam meu padrinho. Qualquer pessoa, que bom que você veio na terra do meu padrinho. Que bom. Eles têm aquele prazer de falar do padre, né? Aquela devoção, aquele amor. Eu estou aqui tentando, é muita coisa, né? Eu aconselho que vocês leiam, né, a respeito do Padre Cícero. O Papa Bento XVI, ele deu à paróquia de Nossa Senhora das Dores, a matriz de Nossa Senhora das Dores, o título de basílica. Hoje, a Igreja Matriz de Juazeiro é Basílica Santuário, e quem deu esse título foi o Papa Bento XVI, porque o Papa Bento XVI ele sempre gostou do Padre Cícero, ele sempre acompanhou com carinho. Inclusive, o processo de reabilitação, o processo de reconciliação foi aberto pelo Papa Bento XVI. Ele tinha um grande apreço pela história do Padre Cícero. Outra coisa interessante, aí agora o Papa Francisco, não é? Ele foi quem decretou, né? Assinou um decreto da reconciliação, ou seja, foi aberto agora um processo de beatificação do Padre Cícero. A imagem dele não podia entrar na igreja. Hoje, né, o quadro dele já entrou na igreja, não para ficar no altar venerado como santo, porque ainda não foi declarado. Mas você entra na sacristia, está lá o quadro do Padre Cícero, que até então não podia entrar dentro da igreja. Teve um caso de uma senhora que perguntaram a ela, né? Por que você gosta do Padre Cícero? E ela dizia, eu gosto do meu padrinho porque meu padrinho não é igual aqueles santos que ficam na sombra. Meu padrinho fica no sol, igual a gente. Vejam, meus irmãos. Ela teve, né, essa associação, ou seja, eu sou uma sofredora, trabalho no sol dia e noite, né, trabalhando para ter o meu sustento. Então os santos estão dentro da igreja, estão dentro do ninho, estão no altar, estão na sombra. Padre Cícero não, Padre Cícero está aqui do lado de fora, tá sendo castigado pelo sol igual a gente. A estátua dele, né, que fica no sol, fica exposta. Então, aquele carinho, aquele amor. Outra coisa interessante, né, que um romeiro respondeu. Perguntaram a ele por que ele gostava do Padre Cícero. E ele respondeu, ele disse assim, olha, Jesus quando veio ao mundo, o Brasil não existia. Então ele não podia vir no Brasil. O Brasil não existia. Então ele mandou o Padre Cícero para que Padre Cícero pregasse o Evangelho de Jesus e falasse a nossa língua. Então Padre Cícero veio no nosso tempo para falar o Evangelho de Jesus para que a gente entendesse. Olha que compreensão bonita os romeiros têm. Padre Cícero não é Deus. Padre Cícero não é um substituto de Jesus. Pelo contrário, ele é um enviado de Cristo para pregar o Evangelho. Outra coisa bonita, né, que eles falam também a respeito do Padre Cícero. Eu contei agora essa questão do Padre de Jesus não vir ao Brasil, mas mandar o seu enviado, mas eles dizem também assim, que o Padre Cícero, quem olhava para o Padre Cícero, via a pessoa de Jesus. Ou seja, olha que coisa bonita. A associação, a santidade do Padre era tão grande que as pessoas olhavam para ele e diziam, olha, é Jesus no nosso meio. É Jesus que está aqui. É igual o Curadás. Lembra daquele homem de Paris que foi na cidade de As para falar mal do João Maria Vianney? Era ateu. Quando ele voltou para a sua cidade, para a sua terra, perguntaram a ele, o que foi que você viu em As? E ele respondeu, eu vi Deus
na figura de um homem. Ao ver João Maria Vianney, eu vi Deus na figura de um homem. Então, os romeiros também veem no Padre Cícero a figura de Jesus. Padre Cícero, para mim, é um grande exemplo, é um grande modelo de sacerdote, né? Eu, como já falei, tenho muitas imagens dele aqui, né? Tenho muito apreço, muita devoção. Sempre que vou lá, faço questão de celebrar a Santa Missa, de atender a confissão dos romeiros. É incrível. O povo em Juazeiro, quando encontra um padre, eles param o padre na rua para pedir bênção. Outra coisa, eu não posso deixar de falar isso. Eu sei que o horário já está adiantado, vocês já estão querendo dormir, né? Mas eu já vou encerrar a catequese, calma. Lá em Juazeiro, olha que coisa interessante. Uma das coisas que o Padre Cícero deixou foi o amor aos sacerdotes. É incrível. Em Juazeiro não existe padre ruim. A verdade é essa. Em Juazeiro, qualquer sacerdote que for lá é querido pelo povo. Não existe padre ruim. É incrível. Eu fui lá uma vez com 2 sacerdotes amigos, o Padre Antônio e o Padre Genivaldo. Nós fomos no horto. Ao chegarmos no horto, paramos para tomar um caldo de cana. Não sei se vocês que estão me ouvindo, não sei se todo mundo conhece, né? Mas o caldo de cana é bom demais. E aí o rapaz, né, colocou o caldo de cana para a gente e depois completou. Eu disse, não, amigo, a gente só quer um copo só. A gente não quer 2, não. Ele disse, não, fique tranquilo. Vocês não são padres? Padre aqui não paga nada. Então imagine. Um homem, um comerciante, ele disse, não, vocês 3 são padres, aqui vocês não pagam. Porque eles veem no padre aquilo que é o protetor da cidade. Ou seja, Padre Cícero foi padre. Então os outros padres também devem ser respeitados como o Padre Cícero. Outra coisa interessante, isso foi no horto, lá em cima na montanha. Descemos a ladeira do horto e fomos almoçar. Ao passar numa rua cheia de restaurantes, a dona do restaurante estava em pé na porta. E ela olhou assim para a gente, eu estava de batina, né, os outros 2 padres de Clésima. Ela disse, vocês são padres? Podem vir aqui, padre, não paga nada não. Nós almoçamos de graça, minha gente. Vocês devem estar dando risada, mas o que a gente fazia também era rir. Era uma coisa impressionante. Eu nunca vi isso em lugar nenhum do mundo. Olha que eu já fiz missão em tantos lugares. Já passei por tantos estados. Mas entrar num restaurante para comer de graça, só em Juazeiro do Norte. Por incrível que pareça, saímos do restaurante, fomos na feira comprar imagens, comprar lembranças dessas coisas. E passou uma senhorinha bem humilde. Ela passou por nós e disse assim, vocês são padres? Vocês estão aonde? Aí nós dissemos, olha, nós estamos no Hotel X. Ela disse, não fiquem em hotel não, vamos lá para casa. Fiquem lá em casa. Né? Lá é casa dos padres. Aí vocês imaginam, como é que uma senhora abre a porta para acolher 3 homens desconhecidos só porque estavam identificados como padre? É incrível isso. O amor, o respeito dos sacerdotes. A gente passa na rua, tem um bocado de mendigos, né? Pedindo. E eu estava passando por um e um se levantou. Eu disse, ai meu Deus do céu, eu tô sem moeda aqui para dar, né? Corri a mão assim no bolso para procurar algumas moedas. E aí o pedinte disse assim, não, padre, eu não quero moeda não. Eu quero que o senhor faça uma oração na minha cabeça. E aí eu, né, naquele momento eu fiquei muito comovido, porque eu nunca imaginei que uma pessoa na rua, com fome, com sede, pedindo esmola, parasse um padre, não para pedir dinheiro, mas para pedir que ele fizesse uma oração. Outra coisa interessante também, isso aconteceu esse ano, né? Eu estive lá no mês de setembro, e eu estava passando, tinha uma senhora, muito pobre, sentada assim na calçada. Do lado dela tinha um carrinho de mão, vendendo CD. Né? Ela vende CD pela rua. E ela sentada, encostada assim na porta de uma casa, e ela dizia, padre, ô padre. Ele disse, o que é? Faça uma oração aqui na minha cabeça, que eu estou com uma dor de cabeça muito forte. E aí eu parei, né? Coloquei as minhas mãos na cabeça dela, fiz uma oração.
na cabeça daquela senhora. Ela me agradeceu muito, beijou minha mão e depois ela disse assim: agora vá ali no carrinho e pegue o CD que o senhor quiser. Ou seja, gente, aquela mulher precisava do CD para vender, para sobreviver. Mas era o padre. Então, padre, o senhor não me paga. Então vá lá, pegue o CD que o senhor quiser. E aí eu peguei dois, comprei um. Eu nem queria comprar CD, mas peguei um para mim, foi o presente, e acabei comprando outro. Dei o dinheiro lá para ela, porque eu sabia que ela precisava. Então é incrível. É uma coisa impressionante. A fé do povo juazeirense. Para encerrar, tem muita coisa para falar, mas eu não vou, porque né, a minha voz já tá indo embora, a garganta seca, os lábios ressecados de tanto falar. Mas vamos encerrar com chave de ouro. Eu entrei na casa do padre Cícero, na última casa dele, né? Ele morreu numa casa que hoje é museu, e tem uma sala cheia de objetos que pertenceram ao padre. E tem também uma pequena biblioteca com várias bíblias antigas. E assim, quando eu vou a Juazeiro, eu fico muito atento ao que o povo fala e ao que o povo faz, né? O seu comportamento. Eu acho bonito. E tinha dois senhores de idade, né? Romeiros, e um disse para o outro: tá vendo aquele livro ali? É a Bíblia do Padre Cícero. E eu do lado escutando, né? É a Bíblia do Padre Cícero. E o outro respondeu: então, essa é a Bíblia verdadeira. A princípio eu fiquei, do céu, mas existe Bíblia falsa? Mas depois eu parei para analisar. O povo não faz teologia. A grande maioria do povo não sabe nem o que é teologia. Mas eles têm a teologia da fé, a teologia do coração. E eles falam coisas que nós teólogos muitas vezes não percebemos. Então, quando um falou assim, aquela é a Bíblia do Padre Cícero, e o outro senhor disse, então essa é a Bíblia verdadeira, o que foi que ele queria dizer? Aquela Bíblia é verdadeira porque o Padre Cícero leu e traduziu na própria vida. Enquanto muitas Bíblias que estão por aí, o povo está lendo, mas não pratica. Essa foi a interpretação que eu pude fazer da resposta que aquele romeiro deu. A Bíblia do Padre Cícero é verdadeira, né? Porque o Padre Cícero leu a Bíblia e praticou o Evangelho, ele viveu o Evangelho. Ele se tornou um outro Cristo na vida dos irmãos. Enquanto tanta gente hoje lê a Bíblia, sabe a Bíblia de cor e salteado, mas não vive 1% do que a Bíblia pede. Então, essas coisas maravilhosas, quem vai em Juazeiro não se arrepende. Todo mundo, seja padre, seja leigo, seja bispo, seja quem for, e vai em Juazeiro, descobre que ali tem uma coisa diferente. Juazeiro é diferente dos outros santuários, certo? É muito diferente dos outros santuários. Porque assim, quando eu vou em Aparecida do Norte, se eu vou em Aparecida do Norte, é muito diferente. É maravilhoso estar em Aparecida, mas assim, o santuário é aquela igreja. Se eu estou dentro da igreja, eu estou no santuário. Quando eu vou para o shopping, já é outra coisa. Se eu vou para o bondinho, é outra coisa. Se eu vou para o mirante, é outra coisa. O santuário é a igreja, é aquela área onde está a imagem que foi achada no rio. Juazeiro não. Para os romeiros do Padre Cícero, o santuário não é a Basílica de Nossa Senhora das Dores. O santuário não é a Capela do Socorro. O santuário é a cidade. Juazeiro do Norte, a cidade de Juazeiro, é o santuário dos romeiros. Em todas as ruas que eles passam, aquelas ruas são santas. É a cidade do meu padrinho. É a terra que o meu padrinho pisou. É essa aqui. Então o museu é santo, a igreja é santa, o horto é santo, né? As pedras são santas, o chão é santo, as árvores são santas. A cidade é um santuário a céu aberto. Então, se você tiver a oportunidade, conheça. Conheça Juazeiro do Norte. Você não vai se arrepender. E que o nosso padrinho, Padre Cícero, né, o nosso padrinho querido, nosso patriarca do Nordeste, possa
diante de Deus, rezar por nós. Eu acredito que um dia ele será beatificado, será canonizado, e o povo brasileiro vai conhecer mais e mais a história desse homem e, de fato, reconhecê-lo como um homem santo de Deus. Deus abençoe a todos, né? Desculpem aí aquela interferência, né, no meio da catequese por causa daquelas postagens de algumas pessoas inconvenientes a respeito de política, mas eu vou dar minha solução daqui a pouco. Mas obrigado a vocês, imaginem eu falando esse tempo todo e vocês aí me escutando, porque de fato a história é interessante. Então Deus abençoe a todos vocês, até a próxima catequese, se Deus quiser. Que o nosso Padre Cícero seja para nós um modelo de obediência a Deus. Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz.